Oi, Helenira, tudo bem? Oi, Mauro, bom dia, Fórum Café. Então, tudo bem, tudo bem. Que bom que você está aqui. Você me disse antes de entrar no ar que hoje é uma data importante, tem aniversário na área, é isso? Isso, aniversário importantíssimo. Hoje o Portal Desacato faz 15 anos. E é a mídia independente, a maior mídia independente, a mais longeva mídia independente aqui do sul do Brasil, uma mídia independente importante para debater as questões a partir de Santa Catarina, de vários pontos de Santa Catarina. Né, a gente tem várias pessoas aqui em Florianópolis, mas tem em Blumenau, tem em Chapecó, já teve em São Miguel do Oeste, enfim, e que debate questões internacionais, por exemplo, a questão da Palestina é uma questão sempre presente, todas as questões envolvendo a América Latina, um jornalismo que a gente chama de a outra informação. Então, hoje a gente vai ter comemoração, Cristina Serra e Vanessa Silva estão aqui, vai ter um debate à tarde, e o Portal Desacato está lançando o prêmio Gustavo Lacerda, porque Gustavo Lacerda foi um jornalista negro aqui de Florianópolis, na verdade, um pioneiro no jornalismo em Florianópolis, um homem negro, e aí a gente vai lançar o prêmio Gustavo Lacerda. Então, a partir das 14 horas tem comemorações, vai ter Alegre Correia, Marco Oliva, que são músicos muito importantes, a Corda em Si, enfim, vai ser bem interessante a partir das 2 horas até as 8 da noite. As 2 é no Alfa Centauro, que é um prédio que é no auditório que tem no topo do prédio do Alfa Centauro, que é no paredão da Hercílio Luz, para quem conhece Florianópolis, e depois às 6h30 a gente vai ter a parte musical, vai ter a África Catarina também, que é uma banda afro que tem aqui, no Museu Cruz e Souza, que é um prédio histórico onde aconteceu tudo da Novembrada, então vai ser uma tarde bem animada. Legal, Portal Desacato, realmente muito legal. A nossa Helenira aqui, assim como lá e aqui, é comentarista fixa do Portal Desacato, como comentarista fixa da Pós TV Fórum, do nosso Fórum Café, e é, de fato, uma mídia muito, muito relevante e expressiva de Santa Catarina, com repercussão em todo o sul do país, né, Helenira? Parabéns, parabéns. E a nossa editora, por exemplo, ela vive em Santo Domingo, então a gente tem uruguaios, argentinos, chilenos, muitas mulheres. A gente tem uma postura de ter realmente vários pontos de vista, a gente mostra muito a situação das ocupações. Então, enfim, eu acho que é importante, quem puder dar uma olhada, portaldesacato.info, e a gente tem canal no YouTube também, tem um programa diário que é o JTT Amanhã com Dignidade, né? Nesse programa eu falo de segunda a quinta-feira rapidinho, comentáriozinhos de 10 minutos em geral. Legal. Outra potente liderança feminina, feminista, Carol D'Artora, vereadora do PT lá em Curitiba, essa enfrenta uma barra pesada. Oi, Carol, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, Helenira. Tudo bem na luta, né? Em vésperas de sair desse caos que se instalou no nosso país. Então, a gente está enfrentando uma barra pesada, mas também com muita esperança. Estamos aí, falta pouco. Legal. Falta pouco, mas falta muito, viu, gente? Esse último mês vai ser um negócio assim, é uma coisa, vai chegar 2028 e não vai chegar 2 de outubro, vai ser uma conta, vai ser um desespero, né? Mas vamos passar. Só de saber, por exemplo, que hoje a gente vai ver um presidente de verdade na entrevista do Jornal Nacional, já dá um alento, né? Eu cheguei na Câmara de Vereadores essa semana e um dos vereadores falou, nossa, bolsonarista, arrependido. Falou, nossa, você viu a entrevista do Bolsonaro, nem parecia um presidente. Eu fiquei olhando assim e falei, mas algum dia apareceu? Eu não me lembro de ter parecido algum dia. Então, já melhora o nível. A Helenira não é candidata esse ano, importante que se diga, ela tem registrado aqui, ela está lá à frente do sindicato, à frente das lutas do sindicato do Sinasef, né? Então, coordenadora nacional do Sinasef, e tem um papel fundamental dentro do PT, no diálogo das mulheres, no diálogo pela democratização das estruturas internas do partido também, e em Santa Catarina, mas a Carol D'Artora é candidata a deputada federal pelo PT no Paraná. Qual é seu número, Carol?
1363. 1363. Vou tentar lembrar agora. O Davi Marreis eu já guardei. 1303. Ai, que chique. Tem um outro que é muito fácil também, que teve aqui esses dias. Essa coisa dos números é impressionante, porque as pessoas... É fundamental saber o número para poder chegar lá na hora e fazer o voto, né? Outro que é o Ivan Valente, que é candidato do PSOL aqui, 50-50. Eu falei, homem, que número! Moleza, 1303. A Vilma, 1363. A Vilma lá na Bahia, 1363. A Carol D'Artora no Paraná. Como é que está a campanha? Você é uma candidata cuja ação é concentrada em Curitiba ou você está espalhada, vamos dizer assim, sua candidatura por todo o estado, Carol? Espalhada por todo o estado. Claro que a nossa projeção maior é em Curitiba, porque eu sou de Curitiba e também é o maior colégio eleitoral do nosso estado, né? Mas a intenção é espalhar a candidatura o máximo por todo o Paraná. Eu também sou de um sindicato de base estadual, que de alguma maneira já levou meu nome, né? Já levou meu nome, a gente já tem um trabalho fora de Curitiba. E as propostas, o debate que a gente faz... Qual é esse sindicato, Carol? A PP Sindicato, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. Perfeito. Perfeito. Também, como Helenira, professora e ativista sindical do universo da educação. Bem legal. Eu queria começar com vocês, até falando a partir dessa questão da eleição, Carol, e das preocupações que você tem, que imagino que você tem, como mulher, como pessoa negra, e o cenário de preocupação com o dia da eleição, né? Ontem, o Alexandre de Moraes fez uma importante reunião com comandantes das PMs, 23 comandantes de PMs do Brasil inteiro. Eles garantiram que as tropas não vão tumultuar as eleições, que é a grande preocupação, mas há um enorme medo, diria que quase pânico, de mesárias e mesários em relação aos bolsonaristas armados. Eu imagino que você, Carol, também deve ter preocupação de, no dia da eleição, sair por aí, percorrer a cidade, percorrer o estado e se defrontar com esses sujeitos aí dos CACs, né, que são os centros bolsonaristas de armas, os caçadores, atiradores e colecionadores, conhecidos como CACs, e o pessoal dos clubes de tiro. E por conta disso, Alexandre de Moraes propôs às polícias militares restringir transportes de armas no dia da eleição. Eu não sei se era o caso de propor ou de adotar uma resolução efetivamente. Você tem receio, Carol? Ai, Mauro, essa conversa ela tem sido tão complicada aqui no Paraná, porque a gente está nesse estado que o bolsonarismo foi muito forte, deu uma diminuída, mas ainda é muito forte. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí a gente viu essa política de armamento, a única política que o Bolsonaro empreendeu efetivamente. Hoje a gente tem uma população armada em viagem pelo Paraná, porque a gente está rodando, né? Então, muitas cidades do interior com clube de tiro espalhadas, né? Eu brinco que as pessoas deixaram, sabe assim, Bolsonaro incita tanto a violência que as pessoas deixaram de estar num bar, de estar numa conversa entre amigos para ficar atirando, né? Isso, a bizarrice disso. E esse aumento expressivo. Também estava vendo uma notícia de que dos últimos crimes que tiveram aqui no estado, uma boa parte foi com armas registradas, né? Registrada como caçador, colecionador, enfim. Então a gente está vivendo essa realidade, mas essa tentativa de golpismo mesmo que o Bolsonaro incentiva, esses empresários que estão aqui no Sul, né? Dono da Van, dono da Mormai, que tem articulado essas falas de que não vão aceitar o resultado das urnas, o resultado das eleições. Então, isso coloca a gente num clima de medo mesmo. O assassinato do Marcelo Arruda foi aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu. Eu fui para Foz do Iguaçu, me encontrei com a companheira do Marcelo Arruda, que também era policial. Ela me relatou o que foi a situação que aconteceu ali no aniversário dele, porque ele estava comemorando com a temática do PT, do Lula. E aí isso deixa a gente meio retraído mesmo e com medo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ser refém do medo,
porque a gente precisa incidir na política, a gente precisa incidir nesse contexto, nessa conjuntura, com coragem e dar voz para as pessoas, né? Então, eu digo que esse debate tem sido bem complexo, assim, de fazer aqui no estado do Paraná, porque, sim, eu acho que a gente não pode desconsiderar a realidade que está colocada. Então, a gente tem essas pessoas armadas, a gente tem o Bolsonaro incitando a violência, a gente tem uma tentativa, né? A gente tem falas. Mesmo o Bolsonaro, no Jornal Nacional, titubeou na hora de falar do resultado das urnas. Ele falou, não, eu vou respeitar. Mas deu uma titubeada, acho que deu para sentir isso. Então, a gente fica medindo, né, entre colocar mais medo nas pessoas, porque aqui no Paraná as pessoas realmente estão com medo. Nessa ida que eu tive para Foz do Iguaçu, a gente tinha uma reunião, muitas pessoas não foram porque estavam com medo. Então, a gente tem que ficar medindo esse medo e, ao mesmo tempo, não deixar que esse medo nos imobilize, que esse medo nos tire a condição de fazer política, a condição de dialogar com as pessoas, a necessidade que a gente tem nesse momento de andar, de falar, de estar na rua. Então, realmente, assim, ficar nesse jogo, né? Até onde eu vou, até onde a gente vai, onde a gente não vai. E o quanto a gente incentiva ou não as pessoas, né, a fazer esse enfrentamento. O Alcimelo dizendo aqui, belo número, 1363, tá aí. E esse figuraça aqui, que é o Gaúcho, o Nolei, dizendo, siga a Carol D'Artora, muito guerreira mesmo. Helene, eu sei que esse tema tem sido um tema seu, um tema que tem te preocupado e que você tem trabalhado esse tema não só aí em Santa Catarina, como também lá em Brasília, né? Como é que você vê esse cenário? Então, Mauro, Carol, o que acontece é o seguinte, a gente teve um processo de armamento que aumentou muito a quantidade de armas circulando. A gente já conversou aqui em outros momentos que a gente se juntar todas as armas que estão na mão de todas as polícias, guardas municipais e forças armadas, a gente tem na mão de civis em torno de 50% a mais do que todas essas que estão na mão das forças de segurança e das forças armadas. Então, isso significa que tem um exército ou dois, né, armados, e aí a forma desse armamento legalizado foi esses CACs, basicamente, que são os caçadores, atiradores e coletores. Você se registra assim, se você se registra como caçador, você tem direito a comprar até 2 armas, mas se você se registra como colecionador, não tem nem um número máximo, inclusive armas de grande porte, de grande poder ofensivo. Aí a gente está conversando sobre isso na coalizão em defesa do sistema eleitoral, que o Senasef faz parte, mas tem a JD, tem a BJD, tem uma série de entidades, a ABI, que fazem parte, outros sindicatos que fazem parte dessa coalizão, e enviamos uma carta ao Fachin e ao Alexandre de Moraes solicitando a restrição de circulação das pessoas armadas, especialmente em relação aos clubes de tiros e aos CACs, porque eles têm autorização, por exemplo, o clube de tiro, se você faz parte, se você é registrado num clube de tiro e tem o direito a ter uma arma, você pode portar ela na rua indo para o clube de tiro, de casa para o clube de tiro. Isso tem sido burlado, porque a fiscalização da polícia, a fiscalização das Forças Armadas é extremamente ineficiente, ou propositadamente ineficiente, eu diria, e eles fazem assim, eles saem de manhã para trabalhar com a arma, dizendo que de noite vão no clube de tiro e passam o dia inteiro armado. O que a gente está propondo? E isso é gravíssimo, né? E aí o que a gente propôs a partir da coalizão? Que nesses dias, nos 2 dias anteriores e posteriores, essas pessoas fossem proibidas de carregar, independente, então, que os clubes de tiro fossem fechados e que os CACs fossem proibidos de portar essas armas com qual... Perfeito. Opa, deu um piquezinho aqui na Helenida, mas acho que é isso aí, não dá para ser um pedido do Alexandre de Moraes... Tá cortando, né, Mauro? A minha internet? A minha que tá cortando? Questão fundamental, a sua. Não, mas já voltou. Eu acho que é isso que você está dizendo mesmo. Não dá para o Alexandre de Moraes fazer um pedido para a PM para tomar cuidado. Não, tem que ser uma determinação, né?
Isso, mas ele está negociando porque eu não sei até que ponto ele tem o poder de simplesmente tomar uma decisão a respeito. E aí, mas foi importante de qualquer forma que eles estejam em busca de um mecanismo para proibir, né? E aí, porque isso é fundamental para. A gente teve ontem um caso do Rodrigo Môndego, que é um candidato se eu não me engano, do PSOL do Rio, que foi Não, ameaçado de morte. Acho que ele está no PT agora. Isso, desculpa, do PT do Rio, que foi ameaçado de morte. A gente teve, o Jamil Chad repercutiu a fala da Michelle Bachelet, que é a alta comissária da ONU pelos Direitos Humanos, criticando a violência política no Brasil. A gente precisa que pessoas como a Carol possam fazer campanha com segurança, e que todas as pessoas que vão trabalhar na eleição possam trabalhar com segurança. A própria FENAJUF, que é a Federação de Entidades Sindicais dos Trabalhadores do Judiciário, estão reivindicando proteção especial para os trabalhadores do TSE que vão atuar no dia da eleição, para todos os mesários, inclusive os civis, né, os que não são servidores públicos e que atuam voluntariamente. Então, a gente precisa de uma estrutura que permita, porque não tem democracia se tiver uma arma na minha cabeça dizendo que eu não posso expressar o meu voto, que eu não posso pedir voto para o meu candidato, que eu não posso sair de casa para pegar material, como aconteceu com o Rodrigo. Então, a gente precisa de uma atuação clara. E aí, pelo menos, eu tenho visto o Alexandre de Moraes, e estava vendo já o Fachin, atuando claramente nesse sentido, de realmente restringir a violência política. E a outra coisa que eu acho que é importante nesse encontro do Alexandre de Moraes com as polícias foi comprometer os comandantes das polícias com isso. Eles assinaram uma ata comprometendo que não vai permitir que o bando de bolsonaristas que anda fardado, e aí quando eu falo isso, eu não estou falando da totalidade da polícia, mas estou falando de muitos policiais, como eu mesma fui vítima aqui no dia 11 de agosto, que andam fardados, mas são uma horda bolsonarista que querem usar o poder da violência e do monopólio de Estado sobre a violência para interferir no resultado eleitoral. E isso é crime. Então, os comandos das polícias se comprometendo a dizer: nós não vamos permitir que policiais militares, em serviço ou não, intervenham no processo eleitoral, é bom para deixar eles ligados. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, né? Tem uma forma de fazer, e a atuação deles é restrita ao que for determinado pelos comandos e sob a coordenação do Tribunal Superior Eleitoral, que é a entidade, a instituição mais importante no dia da eleição para coordenar o processo eleitoral, que tem que ser a maior autoridade no dia da eleição para garantir enfim, a legalidade e a liberdade das pessoas. Eles falam tanto em liberdade e acham que existe alguém livre se tiver uma arma apontada para a nossa cabeça. Não tem, né? É um tema tão simples, né? Basta proibir o uso de armas 2 dias antes, no dia e 2 dias depois, mas que aqui nesse país, né, nesse país de encerramento, assim esperamos o ciclo bolsonarista, tudo vira uma coisa muito complexa e complicada, difícil, né, de executar. Eu vou trazer uma pessoa agora, que está faltando, a quarta pessoa aqui, mas eu vou trazer uma pessoa, mas vou trazer 2, na verdade. Já digo por quê. Vilma Reis, bem chegada. Oi, gente, bom dia, tudo bom? A gente tem dormido menos ainda, né, meu povo? Sim. Carol, ela sabe, as candidatas dormem quase nada, Mauro. Ontem eu saí 11 horas, ontem até quase 10 horas da noite eu estava numa ocupação aqui em Curitiba, uma ocupação que tem mais de 400 famílias, então é bem verdade isso, Vilma. Dormi pouco. Como eu falei, Vilma, que ia trazer ia trazer 2 pessoas. Carol, Helenira, gente, olha isso aqui, se é possível uma coisa dessa. Essa Vilma realmente é muito chique. Olha isso aqui, gente. Eu apoio Vilma Reis para deputada federal. I urge you to support Vilma Reis for a federal deputy.
Pode ser uma coisa dessa, gente? Vilma do céu, que Eu chiquerê! apoio Vilma Reis. É Eu para quem apoio pode, Vilma né? Reis. Para quem pode. É Angela demais. Davis! Angela Davis, gente, eu caí para trás quando vi. Vilma, o que é isso? Rosa. Poderosa. Então, Ângela tem uma longa parceria aqui com as companheiras da Escola Internacional Feminista Decolonial, né? Professora Denise Ribeiro, professora Ângela Figueiredo, nosso grupo, né, o coletivo Angela Davis, o coletivo Negras, na UFRB, Universidade Federal do Recôncavo. Ângela faz uma escola internacional que tem OT, né, feministas negras da Colômbia, de vários outros lugares, e, enfim, né, desde 1997, quando nós fizemos a jornada Lélia Gonzalez, no Maranhão, Angela Davis está em contato com a gente e construindo um caminho lindamente, né, estudando português, que eu acho que é um gesto realmente anti-imperialista, né, da gente não manter uma discussão numa base exclusivamente no inglês. É um esforço, né, de uma mulher incrível e um compromisso de como gravou para Francia Marques durante a campanha na Colômbia e mantendo um compromisso, né? O compromisso de Ângela com as companheiras na Palestina. Eu vi a Lenira falando, né, que tem a discussão e ela vai rodando assim, né, mas dando muito sentido político às questões que escreve. Isso para a gente é muito importante, né, Carol? Porque nós estamos botando nossos corpos na frente numa batalha que eu concordo contigo, que precisa de preciso muita coragem, né? Imagina o clima que estava em Foz do Iguaçu quando você foi lá. E desde as 6h30 da manhã que eu estou aqui, né? Na hora que Mauro e Plínio abriram aqui a sala, a tela, e a gente vai acompanhando as discussões e vendo que a gente tem sempre mais a acumular, né? E as questões que passaram por aqui, mas o risco que representa realmente, né, Lenira, para nós que estamos à frente da disputa política. Caramba, nossa vida, Mauro, mudou muito. Depois que você vem para frente da disputa política, muda muito. Nossa, porque são vários protocolos de segurança que entram. Sim. Né? Não é igual para um homem branco da esquerda e para uma mulher negra participar do jogo político. Enfim, né? No Congresso do Sinasef, a gente fez a mesa histórica, né, do Congresso Sinasef em Brasília, e estava Carol e Yara na mesa, né, e quanto é emocionante também ouvir as companheiras, mas quanto que envolve de risco em cada movimento. Mas tem uma questão que Carol trouxe aqui, Carol D'Artora trouxe, que é a gente não ficar presa no medo. Nós temos que tomar as ruas e fazer o processo. E Angela Davis, ela está completamente comprometida com esse processo e de ver a mudança política no Brasil, ver a mudança política no Congresso Nacional Brasileiro. A passagem de Angela Davis por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e tantos outros lugares sempre pautando esse compromisso, e eu acho que ela está botando em prática. Né? Isso para a gente é muito importante. Carol, acho que, bom, que é isso, né? Angela Davis com Vilma, né? E essa coisa que a Vilma traz, sabe? Minha pátria é minha língua, né? Esse esforço de Angela Davis para falar em português com uma postura que a Vilma trouxe anti-imperialista, né? E a nossa pátria é o mundo. Somos brasileiros, brasileiras, por uma, a nossa pátria é o mundo, né? Acho que nesse tempo de nacionalismos
tão tacanhos na direita e na esquerda, essa ideia de que o mundo é a pátria, né? Eu acho que é muito, muito forte. Eu quero muito te ouvir, Carol, claro. Nossa, com certeza, muito mais fazendo todas as discussões de migração e essa realidade que tomou conta do nosso país também, né? Hoje a gente tem uma realidade da migração e o Estado brasileiro tem que se colocar para olhar isso com mais efetividade, é justamente esse debate, né? A gente tem que extrapolar também um pouco os limites e as fronteiras, tanto do pensamento quanto do território, e nos entender novamente como comunidade humana, né? E isso extrapola qualquer limite, qualquer fronteira. Mas eu queria muito comentar, desde a fala da Helenira e a fala da Vilma, ainda, né, pensando nesse contexto que a gente está, eu queria colocar assim que, por mais que a gente tenha buscado, né, essas garantias, por mais que a polícia, alguns policiais, né, os policiais conscientes têm se colocado também para dizer que não corroboram com essa política do armamento, com esse absurdo que tem acontecido, e que a gente tem pressionado e buscado medidas de segurança, inclusive para o pós-eleição, que hajam essas garantias, eu queria dizer o quanto a gente está num contexto de golpe, e um golpe que não se encerrou, e o quanto essa violência ela faz parte e trazer a crueldade disso, porque do momento, especialmente que nós, né, do campo da esquerda, mulheres da diversidade, nos colocamos politicamente, nunca houve outra coisa para nós que não fosse a violência. Né? A gente já conhecia a violência racista, a gente já conhecia a violência machista, a violência da desigualdade, a violência da pobreza que é imposta, a violência da dívida histórica que o Brasil tem, né, com a população pobre. Essa violência a gente já conhecia, mas agora a violência política e essa violência que, como a Vilma disse, sobre nós ela é redobrada. É diferente um homem branco de esquerda fazendo política, falando de política, ele tem um lugar. Uma mulher negra de esquerda falando de política e fazendo política, ela tem um outro lugar. Então, eu queria colocar a crueldade disso mesmo, a crueldade de... Por exemplo, eu, né, vou trazer aqui a minha experiência. Eu não conheci nada para além da violência. Do momento que eu resolvi fazer política institucional, porque já fazia política a vida inteira, sou uma professora, né, sempre estive em sala de aula, buscando uma transformação social, buscando construir junto com os meus estudantes consciência crítica, isso é também o fazer político, mas... isso, né, sempre fez parte, mas no momento que eu resolvi fazer a disputa institucional, então me coloquei como candidata a vereadora aqui em Curitiba, nunca houve nada para além da violência. Desde a violência, da dificuldade que a gente tem de articular as nossas campanhas, né, de não sermos vistas como aquelas que são as possibilidades de serem eleitas, da gente ter que ficar provando o dobro de competência, explicando minuciosamente a nossa pauta, sem nenhum erro, né? Eu falo que a gente tem que se explicar o triplo para expressar, né, os nossos projetos, as nossas propostas, desde essa violência, a violência de ser ameaçada de morte, a violência da perseguição, que a gente enfrenta hoje dentro das câmaras aonde estamos. Eu estou na Câmara de Vereadores que cassou o vereador Renato Freitas recentemente, que agora veio numa ofensiva sobre mim, querendo abrir sindicância, alegando e criando fake news de que eu estou fazendo uso indevido, tentando criminalizar o meu fazer político, porque justamente rodo todo o Estado. Então, essa criminalização, especialmente sobre nós, especialmente sobre a nossa atividade política, essa violência especialmente sobre os nossos corpos, sobre a nossa pauta, essa violência que nunca parou. Então, eu queria fazer esse comentário. Por mais que a gente busque medidas de segurança, garantias de que o processo eleitoral vai ser respeitado, que as urnas vão ser respeitadas, que as pessoas não vão poder sair armadas nesse dia,
A gente não tem muita ilusão, não, né? Nunca foi diferente. Aqui em Curitiba, desde o golpe a presidenta Dilma, a gente não podia sair com bandeira. Tive amigos que levaram soco na cara porque tem um amigo que levou um soco na cara porque tem uma tatuagem do Marx, né? De jogarem pedra no nosso carro, a gente pegar um Uber para ir na vigília Lula livre e o Uber falar: vocês estão indo na vigília Lula livre defender aquele bandido, desce do carro. É isso que a gente viveu, é isso que a gente vive. Portanto, quando a gente fala que essa é a eleição das nossas vidas, né, que a gente está num momento histórico, que esse momento é estratégico para a gente retomar a nossa democracia, sair desse contexto de violência que se instalou, sim, com o Bolsonaro. Células neonazistas cresceram 600% depois que o Bolsonaro apareceu. A violência contra a mulher se acirrou. A única política que ele fez foi a de armamento. E eu tenho muita esperança e muita fé que depois que esse homem sair da presidência, a gente vai poder comprovar o quanto ele fez lobby com empresa internacional de arma. Isso vai se explicitar para o mundo, ele vai ter que responder por isso, porque essa venda de arma, esse armamento que ele fez no Brasil, isso também implica dinheiro. Alguém ganhou muito dinheiro com venda de arma. Isso a gente não pode esquecer. Então, a violência para nós nunca parou. A gente está no enfrentamento a uma violência absurda, terrível, pesada, que muitas vezes quase nos sufoca. Mas a gente continua, estamos aqui, e quando eu falo que falta pouco, é porque realmente falta pouco, porque a gente vem vivendo isso desde 2016, e agora falta poucos dias para a gente ir para a urna, comprovar, provar e eleger o projeto político que nos representa. E não vou deixar de falar Lula presidente e Vilma deputada federal, Helenira num futuro maravilhosa, admiro muito. Tem que fazer política institucional, a gente precisa de mais mulheres, somos 52% das eleitoras, o nosso voto tem poder. E também quero deixar aqui para as pessoas me conhecerem meu projeto, como o Mauro já colocou, sou candidata a deputada federal e estou aí nessa disputa, nessa luta junto com vocês. A Vilma registrou aqui no chat, a Vilma é multimídia, né, mesmo. Eu nunca vivi nada além da violência ao fazer a disputa política. Realmente, essa fala, olha, eu já vi falas fortes fazendo TV, após TV, lá no 247, agora aqui na Fórum, mas como essa fala da Carol agora, que raramente vi, realmente muito potente, muito forte, né, Helenira? Ela articula essa beleza e a esperança do Angela Davis, né, mergulhando aqui na cena política com a realidade do chão concreto, duro da violência política que se abate sobre vocês, mulheres, especialmente vocês, mulheres negras. Fala, Helena. Então, Mauro, eu acho que é importante a gente localizar isso, né? A fala da Carol realmente muito forte e que a gente precisa atuar para mudar isso. E aí eu queria, a Angela Davis, né, falava, enquanto vocês estão lendo Angela Davis, eu estou lendo Lélia Gonzalez, o quanto a gente tem essas mulheres fortíssimas aqui, enfrentando situações brutais, que não deveriam estar acontecendo. A gente viu, tanto desde o assassinato da Marielle, mas o que a gente vê é que absolutamente todas as mulheres negras, e a grande maioria das mulheres que foram para o espaço institucional sofreram violências dos mais variados tipos. Eu já fui candidata, né, Carol? E eu me lembro, quando eu fui candidata aos 20 anos, a vereadora, e aqui em Florianópolis, quando eu fui candidata a vice-prefeita, o quanto é pesado. E eu sei que não é metade do peso que tem para vocês, e como isso aconteceu em 96, eu fui candidata em 2018, né? O quanto isso está piorando. Eu lembro muito que o Instituto Marielle Franco, eles estão com essa preocupação, né? Como é que a gente dá sustentação? Como é que a gente dá proteção para quem põe a cara? E aí eu queria fazer uma conversa com quem está nos escutando, por conta de uma conversa que eu tive ontem. Estava conversando com um amigo, não vem ao caso quem, que me disse... todos os votos deles vão ser em homens brancos. E aí eu falei, então você deixou 80% da população de fora da tua escolha. E ele falou, não, mas o meu critério não é identitário. Eu falei, o seu critério é absolutamente identitário. Totalmente. Você vai votar de presidente a deputado estadual só numa identidade.
E é uma identidade que representa menos de 20% da população brasileira. Homens, brancos, héteros, letrados, enfim, Acima de 45 remediados. anos. Oi? Acima de 45 anos. Acima. Na verdade, entre eles, eu acho que tem um que é menos de 45 anos. Entre os candidatos todos, no caso desse meu amigo. E aí a gente precisa olhar e falar assim, olha só tem um jeito de mudar. Não tem outro jeito de mudar. Ah, não, mas esses caras são comprometidos em ajudar. Pois é. Eu tive a mesma conversa dentro do fórum que eu faço parte. Essa semana teve uma reunião no Ministério da Economia e nós somos exclusivamente representados por homens. Todos os sindicatos indicaram homens para nos representar. Havia alguns homens negros, a maioria de homens brancos. Todos os sindicatos foram representados por homens. E aí, quando eu fiz o alerta, eu falei, gente, a gente tem que cuidar. Todo mundo disse assim, não pode intervir na autonomia dos sindicatos, o fórum, E aí eu falei assim, olha só, deixa eu contar para vocês. Faz séculos que eu sou representada por vocês. Eu não tô... Aí me acusaram de autoritarismo, e eu disse, eu não tô sendo autoritária, eu tô enfrentando o autoritarismo ao dizer isso. Porque faz séculos que em todos os lugares que a gente vai, a gente é representado por outras pessoas. Só que são outras pessoas que, por melhores que sejam, que por mais comprometidos, eu tenho companheiros valorosíssimos, né? Não sabem o que é estar no lugar que a gente está. Não sabem o que é você... Por exemplo, o que me aconteceu numa reunião do PT no ano, acho que de 2000, de um cara subir, pegar o microfone. Eu tinha feito uma crítica à postura de um candidato a vereador do partido na época, e um dos caras que trabalhava para ele pega o microfone e diz, a crítica da Helenira tem valor na minha cama. Isso foi dito no palco, não foi dito no meu ouvido. Entende? Então, hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma discussão aqui na comemoração do aniversário do desacato, que vai ser sobre a presença das mulheres na mídia. E aí, eu sempre digo, e o Mauro já me viu dizer isso algumas vezes, eu queria muito, porque toda vez que acusam, né, aquele cara que estuprou a mulher lá fazendo a cesárea, só podia ser bolsonarista, aquele especificamente nem era. E eu sempre digo, gente, eu queria muito, sabe, que só os bolsonaristas praticassem esse tipo de violência. Infelizmente, esse tipo de violência ele é cotidiana e está em todos os espaços, né, em todos os processos. Semana passada a gente teve um encontro de mulheres do sindicato e a gente teve que aprovar uma moção porque o cara foi participar de um evento e não avisou as duas mulheres que são coordenadoras. Então, assim, é complicado demais, porque isso não é fora, isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E a maior prova de que só muda quando a gente está lá é que é naturalizado. Não, mas não tem problema. A gente representa, a gente fala em nome de vocês. Não fala, querido. Não fala porque você não pare, porque você não apanha, porque você não é estuprado, você não sabe, não fala. Não fala porque você não sabe como é que é a carga. Então, assim, isso é um trabalho muito difícil. E aí eu vou falar, para não ter a violência contra a Carol, para não ter a violência contra a Vilma, para a gente parar de existir esse discurso, tem que eleger Lula, tem que enfrentar o neofascismo, tem que voltar a ter o desarmamento, mas você que está aqui nos escutando precisa votar numa mulher, precisa votar numa mulher negra, precisa votar numa mulher trans. Porque se você só votar em homem branco, hétero, cis, letrado, remediado e velho, não vai mudar, porque por mais legal que eles sejam, entendeu? Né? Não tem como as pessoas com deficiência... Exato. Né? A gente tem que consolidar essa democracia, e eu tenho dito também que essa democracia que é um conceito que o brasileiro não pega, não toca, porque nunca foi de fato representativa. Então, quando a gente fala em democracia, defender a democracia, a maior parte da população fica pensando, mas o que é essa democracia? Por que essa democracia que nunca se efetivou? Nunca se efetivou porque a população, a diversidade da nossa população nunca esteve lá representada. Então, essa democracia que a população não toca, não vê, não pega, e essa democracia que não se converte, muitas vezes, na política que precisa ser feita para que a gente supere tamanho abismo que a gente tem, né, na nossa sociedade. Então, efetivar, né, consolidar, desenvolver o nosso país significa também garantir a proporcionalidade da população brasileira
nos espaços de decisão, nos espaços de poder. Isso só vai acontecer através da inclusão. E como seremos incluídas? Como seremos? Vilma, entra nessa conversa, que essa conversa está pedindo você também. Você sabe, né, Mauro? Eu estou aqui interagindo, conversando com o povo. A gente vai falando. É isso, né? Vocês foram em cima agora, porque o que a gente está falando de fazer uma mudança no voto e fazer um voto antirracista, fazer um voto feminista, a gente não está falando de manter o voto nos aliados históricos, né? E que sempre eu destaco isso, que a gente está falando, você quer fazer um voto antirracista? Vota nas mulheres negras de esquerda, né? Você quer ver uma mudança nas políticas para os povos indígenas? Caramba, vota em Célia Chacriabá, né? Vota em Sônia Guajajara, vota nas candidatas indígenas, vota nas candidatas negras, e nós temos opções no país inteiro. Você quer ver uma mudança nessas políticas absurdas, violentas, covardes, de agressão às trans e às travestis? Vota nas candidaturas. Né? Neon Cunha é candidata em São Paulo, né? Com todo o apoio das companheiras. Foi lindo ontem nossa irmã Érica Malunguinho soltar o apoio à nossa candidatura no Brasil inteiro pela rede dela. Foi emocionante. Então, é disso que a gente está falando. Essa mudança é importante no voto no Brasil, neste momento, quando a gente fala em mudar a fotografia do poder no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, e daqui a pouco, Carol, no Poder Executivo também, sim, porque o que nós estamos fazendo é essa escola potente de política que se espalha pelo Brasil, pela América Latina e o Caribe, tem que se desdobrar no que se desdobrou na Colômbia. Nós precisamos dessa mudança. Então, o voto, né, que sempre a gente estava ali aprisionada, sabe? Numa discussão, por exemplo, do movimento, e que dentro da discussão dos direitos humanos não se conseguia dizer quem são os sujeitos políticos, nem sequer que estavam sendo defendidos, porque havia uma interdição no discurso e na narrativa. Então, por isso que eu achei muito importante a resposta do Vladimir Safato mais cedo, quando alguém perguntou, nossa, mas não é muito complexo falar com essa linguagem? Gente, o que faz o crescimento da mídia independente no Brasil é exatamente as pessoas que não tinham TV, não, as TVs para alcançar tais e tais debates, né? Elas hoje vêm para os canais. Eu ando nas feiras, ando nos bairros populares, Mauro, viajo por esse interior todo, do Carol está aqui, né, dizendo, nossa, como a gente tem andado e viajado. Elenira, eu cheguei na feira de Camamu para fazer uma atividade com as mulheres feirantes. Um monte de gente. Nossa, a gente te vê de manhã na TV. A gente corre para... Olha, é tão emocionante isso. É uma devoção... Olha para aqui. Eu fico arrepiada mesmo, porque a gente lutou muito por esse direito à comunicação. E as pessoas em busca de informação de qualidade, né? Que é informada e qualificada. E o que a gente está falando é um voto de ruptura. Carol lembrou aqui para nós, essa eleição de nossas vidas. Eu tenho dito, Elenira, Carol e Mauro, que essa eleição é professora, né? Porque ela está nos trazendo essas lições e fazendo essas trocas de aprender e ensinar, e, ao mesmo tempo, a gente ter coragem de dizer essa é uma eleição que pare esse Brasil, que tira o Brasil dos escombros.
Não é fácil fazer uma eleição dessa. Eu estava ali fazendo saudação à professora Marta Rosa, que, junto com a banda Iacuri Xerê, imagine elas lá no Recôncavo da Bahia, na UFRB, Universidade Federal do Recôncavo, todas as mulheres se juntaram, a gente na Festa da Boa Morte, essa festa fantástica, né, de uma irmandade negra bissecular, 202 anos, e elas fizeram o dingo, um dos dingos de nossa campanha, exatamente no meio da batalha, né? Val, Érica, essas mulheres, e a banda, uma banda de percussão de mulheres, elas todas no meio da Boa Morte tocando. Então, tem muita potência, e esse povo todo vê, é a mídia independente, é a TV Fórum, é o povo chegando na rua e dizendo, olha, a gente assistiu ontem, e essa discussão, e elas vão dando tema, é incrível. Mauro, é bom você também, né? Eu sei que você sente esse calor da rua, eu sei quanto que você faz de trabalho, de ir nas manifestações. Quando a gente foi aí para lançar o Quilombo nos parlamentos, você estava lá colado com a gente na ocupação 9 de julho, foi emocionante, né? Primeira vez assim, né? A gente se encontrando, e era uma loucura, mas a gente estava ali se encontrando. Então, eu sei que também sentir e ter essa devolutiva, que as pessoas estão assistindo, e não é à toa que essas TVs, nossas TVs, crescem dessa forma. As pessoas não aguentam mais ficarem expostas à violência de uma discussão controlada pela chamada TV aberta, né? Então, o voto antirracista e o voto feminista, meu povo, o voto para apoiar as nossas lutas LGBT, PQIA+, é exatamente você votar nas sujeitas e no sujeito que vos fala, que está aqui se pronunciando. Não é você falar do cara que apoia a nossa luta, é você votar na gente. Isso aí. Né? Eu registro aqui a Jorcemara Cardoso, do Empoderamento Linguístico. Estou emocionada, me sentindo representada. Quero trazer aqui também o depoimento da Samara Diamond, como mulher trans, moro numa cidade onde a população é preconceituosa demais para eleger uma candidata trans. Fui candidata em 2016 a prefeita pelo PSOL, e em 2020, ela explicou depois, a vereadora pelo PCdoB. Não é fácil. Você só não falou que cidade você é, Samara, mas realmente não é fácil. O Zezito Oliveira diz assim, hoje, caminhando em frente a um quilombo urbano em Aracaju, me lembrei das lideranças negras que se candidatam. Lembrei do perrengue que tive com algumas. Precisamos cuidar das relações. Não entendi exatamente qual é o conteúdo. Deixa eu fazer uma declaração. A gente vai caminhar para a rodada final, mas eu queria fazer uma declaração como homem branco, de classe média. Se há algo identitário nesse país, como a acusação que vocês sofrem cotidianamente, é a pauta dos homens brancos de classe média e ricos, tanto na direita quanto na esquerda, porque eles são, como a Helenira frisou, nós somos a esmagadora minoria, ou a esmagada minoria do país, aproximadamente 20%, a Samara está esclarecendo aqui, fazendo um parênteses, que ela é lá de Alagoinhas, aí na tua Bahia, Vilma? Samara Diamond, então, de Alagoinhas, aí na Bahia. Apesar desses homens serem a esmagadora minoria do país, são eles que mandam no Brasil. Eles que mandam na economia, eles que mandam na política, eles que mandam nos partidos. Então, se você quer, se você, como eu, homem branco, quer mudar, se você de fato quer mudar, não há... Olha, adoro, sou amigo de vários candidatos a deputado estadual e deputado federal, homens brancos. Vários. Votaria neles em outra situação com um enorme orgulho. Mas é o seguinte, não há hipótese do meu voto, desde que eu conheci vocês três e outras, já há 2 anos, não há hipótese, já foi assim em 2020, não há hipótese daqui para frente, enquanto vivo eu estiver, de eu votar em candidaturas que não sejam de mulheres negras. Mulheres negras cis,
mulheres negras bissexuais, mulheres negras trans. Então, aqui em São Paulo eu não vou falar o meu voto, claro, até acho que pode dar problema, mas o meu voto para deputada federal é uma mulher negra trans, meu voto para deputado estadual é uma mulher negra bissexual, e não há hipótese de meu voto ser dedicado a quem quer que seja, que não seja uma mulher negra. Elas são a grande maioria do Brasil, a grande maioria. Qualquer recorte que você faça, quem vai ser o maior recorte do país? O recorte das mulheres e das mulheres negras. Então, se você é homem branco, quer entrar nessa? Não seja hipócrita. Vote em mulheres e vote em mulheres negras nessa eleição. Carol, Vilma, Helenira, começando com você, Carol. Mauro, licença. A terra de Samara é a terra que pariu Jean Willis também, viu? Alagoinhas, que a gente chama também de Alagodé, é terra de Radiovaldo, né? Um irmão nosso da Petrobras, que está na batalha também, é terra de Fernanda Júlia Onissagé, que é essa grande diretora de teatro, né? É a terra de Ana Gonçalves, do Fórum das Juventudes Pretas da Bahia, né? E, assim, uma terra onde os terreiros de candomblé têm feito uma discussão muito potente contra a violência e o ódio religioso, né? Inclusive, a Ialorixá, mãe de Onissagé, né, tem feito um trabalho de acolhimento, né? É lá também que nasce o NATA, o Núcleo de Teatro Afro-Brasileiro. Olha, Alagoinhas é potência, viu? Litoral norte da Bahia, lá onde está o NEB também, o campus, um dos campos da UNEB, onde muitas de nossas professoras, como Maria Nazaré Mota de Lima, onde nasceu o mestrado e doutorado de Crítica Cultural da UNEB. É incrível, Alagoinhas, tá? Valeu, Samara. Força aí, Samara. Força, Samara. Ó, então quero dedicar essa última rodada a vocês três. Dizer o seguinte, Carol, você, começando por você, depois a Helenira, e a Vilma fecha nosso encontro de hoje. Querendo dizer para você, Carol, você me emocionou, foi muito forte a sua fala hoje. Eu não me esqueço, sabe? Choro até hoje de quando você revelou, aqui também muito emocionada, a lembrança que você tem de menina negra ter sido simplesmente jogada na lata de lixo na escola que você estudava. Né? Foi um dos momentos mais fortes que eu já tive desde que me vejo aqui na condição de âncora nas pós-TV. E hoje, novamente, você me emocionou demais, muito forte tua fala. E vejo a Carol que eu conheci lá atrás, e vejo a Carol hoje. Nossa, mulher, que caminho lindo você fez. Eu vejo a sua fala hoje. Oh, maravilhosa mesmo. Muito emocionado de estarmos juntos, viu, Carol? Ai, Mauro, assim, eu acho que tem encontros que é o universo que faz, né? Encontros que o universo promove, e esse encontro aqui, mesmo que virtual, a gente ainda não se conhece pessoalmente, eu tenho certeza que é um desses encontros. Eu sempre aprendo muito com a Vilma, sempre aprendo muito com a Helenira, sempre aprendo muito com você, e você sabe da gratidão que eu tenho por você ter proporcionado esse espaço, né? Ter criado esse espaço onde a gente se comunica, onde a gente troca. Então, eu queria encerrar dizendo que é sempre um aprendizado, mas hoje eu tive mais um aprendizado especial nessa frase que a Vilma colocou, de que eu dizia que essa é a eleição das nossas vidas, que essa eleição é estratégica para nós, e a Vilma colocou, essa é a eleição professora. Eu vou escrever essa frase na minha parede, essa é a eleição professora. E lembrei da Nilma Lino Gomes, no livro que ela tem sobre o movimento negro educador, onde ela diz dessa nossa tarefa de educar o Brasil.
Então, eu fiz essa relação com essa frase que a Vilma trouxe, essa eleição professora, é justamente isso, né? É esse trabalho que a gente tem de realmente trazer esse professorado, porque a gente tem que vencer a barreira do voto, então dialogar mesmo com a população no sentido de trazer aprendizados, de demonstrar para a população que é possível sim, que elas vejam pessoas como ela, que elas que têm a mesma cara que elas vejam em mulheres, que elas vejam em mulheres negras, mulheres trans, que elas vejam sim a possibilidade de ser representadas por essas pessoas. Então a gente tem que fazer esse professorado, a gente tem que fazer esse ensinamento e depois continuar nesse professorado de explicar a importância dessa eleição, continuar esse professorado de explicar, e aí essa coisa que a Nilma traz, né, esse movimento que vem explicando coisas para o Brasil historicamente. Tivemos que explicar para o Brasil que o Brasil é racista, e tivemos sucesso nisso, né? Foi o movimento negro que explicou para o Brasil que o Brasil é racista e que tinha que assumir responsabilidade sobre isso. O movimento de mulheres teve que explicar para o Brasil que o Brasil é machista, teve que explicar para o Brasil que a desigualdade, que a violência que a gente sofre, ela é em decorrência dessa estrutura social. Então, realmente, assim, essa é a eleição professora, e se nós estamos aqui, né, hoje, e estamos aqui, né, entre pessoas que têm feito esse professorado, por mais que não, né, dentro de sala de aula, vamos dizer assim, mas o que a gente está fazendo aqui é, sim, essa atividade do professorado. Então, eu vejo mesmo isso, assim, né, dessa eleição professora para o Brasil. E daqui, né, a gente pode tirar o resultado disso, né? O resultado de um aprendizado, que é isso, né? Esse Brasil que se entende, esse Brasil que se vê, esse Brasil que compreende que pode ser muito mais, que ele também é, porque a gente tem uma fragilização tão grande na nossa identidade, que é um Brasil também que não se entende, né? Um Brasil que nem sabe direito. Eu vejo assim, ouço de pessoas, nossa, eu sou negro e eu não sabia. Eu ouço isso, né? Então, esse Brasil que não se sabe. E essa eleição professora, ela traz isso. Esse Brasil que precisa se entender, se perceber e se ver, né? Legal. Queria fechar falando isso. Demais. Demais. Vilma, Helenira, essa Carol tá demais, gente. Que é... Nossa. Muito emocionante, muito forte, Carol. Sabe, assim, não é paternalismo, não. Eu tenho idade para ser, acho que pai de vocês três aqui. Mas, é assim, eu olho a Carol, a primeira vez que entrevistei, olha a Carol hoje. Carol, nossa, que jornada, sabe? Que jornada bonita essa sua, que vai longe, mulher, vai muito, muito longe. Caminhada, né, Mauro? Menina que nem falava, né? Gaguejava. É impressionante. Muito legal, muito emocionante. É isso aí. Legal. Oportunidade, né? Eu também digo que eu sou fruto de muitas oportunidades. Porque aprender também é ter a oportunidade. Se eu não tivesse sido incluída em espaços, se eu não tivesse tido pessoas que me abriram portas, que me deram, que fizeram uma plataforma mesmo, para que a gente chegasse aqui hoje, não estaria, né? Uhum. Não estaria. Então é isso, né? É isso aí. Helenira, querida, você. Então, no movimento feminista a gente tem a coisa de que uma sobe e puxa a outra, né? E tem as que nem conseguiram subir, que estão empurrando alguma também, porque, né, também... Eu acho, Mauro, eu queria falar 3 coisas rapidinhas que eu acho que são fundamentais, assim, inclusive a partir da emoção da Carol, né? A primeira é que cansa a gente também, viu? A gente também precisa de suporte, alguém tem que cuidar dessas mulheres, tipo Vilma Reis, Carol D'Artora, que estão botando a cara para bater. Porque cansa muito, cansa mesmo. A gente apanha, e aí você respira fundo e todo mundo diz assim, não, mas você é guerreira, você tem que estar forte. Nem todo dia, tá? Nem todo dia você tem que estar forte, nem todo dia você tem que ser guerreira. Tem dia, assim, que você pode olhar e dizer assim, gente, hoje eu vou descansar,
porque hoje eu preciso espairecer a cabeça, porque cansa, porque se é verdade que a gente está numa eleição professora, e que a gente tem a obrigação de aprender, tem duas outras verdades que eu acho que são importantes. Primeiro, não é nossa responsabilidade sozinha ensinar, não coloquem toda ela nas nossas costas, porque não é porque a gente apanha que a gente tem que ficar explicando, e tem que ter quem se dispõe a aprender. Porque também, se você tiver fechado, né, eu nem sou lá exatamente uma fã do Rubem Alves, mas ele tem uma frase que é assim, a gente leva o cavalo até a beira do lago, mas a gente não tem como obrigar ele a beber água. E falando do trabalho de professora. E às vezes, assim, a gente, olha, colega, nós estamos te dando aqui todas as oportunidades, mas se você se fechar em copas e defender isso que o Mauro tá, né, o identitarismo, o seu identitarismo de homem branco, hétero, né, velho, letrado, que acha que tudo já está pronto. Então isso eu acho que é uma coisa. A segunda é, mulheres, façam como a Carol, falem. Porque eu, no sindicato, no partido, muitas vezes, eu vejo que as mulheres, a gente fala, Helenira, vai lá e fala tal coisa para mim. E eu, no geral, tentava fazer isso, né? E agora, de uns tempos para cá, eu digo, não, amiga, vai lá, se inscreve e fala você. Ai, mas eu não sei. Eu falei, mas eu também não sabia. Algum dia ninguém soube, e vou te contar um monte de macho que tá falando aí, que fala todo dia, às vezes fala só bobagem e ele não acha que, né? Outras tantas pedem desculpas. Oi? Fala um monte de besteira e não tem medo. E não tem medo, e não tem vergonha, por quê? Porque o mundo foi organizado para ele achar que aquele lugar é dele. E o mundo foi organizado pra gente achar que aquele lugar não é nosso, mas ele é. E aí a gente tem que ir lá e falar. Outra coisa que acontece muito é que tem muitas que quando conseguem falar, começam a frase assim, ai gente, desculpa que eu não estou acostumada, porque eu quase nunca falo, então talvez eu não fale tão bem. Não pede desculpa, mulherada, não pede desculpa, vai lá e fala. Fala! Porque assim, ó, vai ter dia que você vai falar errado, que você não vai se expressar tão bem, vai! E aí? Faz parte, é o processo, né? E a terceira coisa que eu quero dizer, que a gente sempre ouve como resposta, eu já vou dar a contra-resposta para a galera nem se empolgar. Ah, mas então tem que votar na Condoleezza Rice. Ah, mas então eu não sei quem. Ah, vou votar na Simone Tebet. Não, gente. Se você prestar bem atenção, não precisa nem ter os olhos tão abertos. Tem um monte de mulher de esquerda do teu lado de luta, que está aí do teu lado há trocentos anos, que agora botou a cara. Você não precisa... Ah, mas é que eu voto pela política. Sim, primeiro isso é absolutamente político. Porque não tem democracia se 80% da população não tem voz. Não tem democracia se tem uma galera sendo assassinada, estuprada e não tem ninguém falando. E a gente não consegue, esse povo não consegue falar. E não tem muito problema para você achar a mulherada com puta poder e capacidade política. Não precisa nem fazer esforço. Se você está se agarrando e dizendo eu só posso votar naquele homem branco que eu já votei trocentas vezes, é porque você está defendendo o seu identitarismo. Então assume. Eu sou identitário e eu quero ser representado por pessoas iguais a mim, então eu sou um homem branco que só vota em homem branco. Entendeu? Assume. Porque tudo bem, né? Mas assume. Agora, quem quer mudar, e aí eu vou terminar com essa frase, eu já falei aqui, nos Estados Unidos, o conservadorismo chega a ter um movimento para revogar o direito a emenda 19 da Constituição, que é o direito de voto das mulheres, porque eles reconhecem que as mudanças sociais acontecem muito mais quando as mulheres votam e são votadas. Então, se liga nessa. Não foi muito bem até aqui, que tal a gente, né, tentar uma outra coisa? Então, acho que é importante, Mauro, a gente realmente agradecer o espaço. Eu, semana passada, tive o prazer imenso de conhecer pessoalmente a Sara York, que foi uma pessoa que eu conheci pela mão do Mauro. Eu conheci Vilma Reis, eu levo esse povo tudo para o Congresso do Sinasef. Vou arrumar um jeito de levar a Carol também, para eu poder conhecer pessoalmente. E é isso, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, né, por essa eleição professora, para botar... A gente vai votar no Lula, porque Carolina de Jesus já dizia, né, que uma pessoa que passa fome tem que virar presidente para a fome acabar. E Lula comprovou isso.
Eu vou votar, sim, em alguns homens brancos. Eu vou votar no Décio Lima, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores a governador em Santa Catarina, mas a minha chapa de deputada federal e estadual é de mulherada e é na mudança, né? E também vou ajudar, viu, Vilma? Se servir para alguma coisa, Carol, qualquer galera, mulherada de esquerda aí, se achar que eu gravar vídeo ajuda em alguma coisa, pode avisar que eu gravo, vou fazer. Não sei se serve, mas se servir, só avisar. Porque a gente tem que mudar muito isso, né? Tem muita coisa para mudar, tamo junto aí. E obrigado, Mauro, obrigado, Fórum Café. Legal. Não, obrigado a vocês. Vilma, encerra nosso... Peraí. Antes da Vilma encerrar, deixa eu chamar essa gringa aqui para encerrar. Gringa que fala português. Eu apoio Vilma Reis para deputada federal. I urge you to support Vilma Reis for federal deputy. Linda essa Ângela, linda, linda. Vilma, encerra com o seu axé para nós aqui, por favor. Oi, Mauro. Só para... Olha que fórum, né? Começou vocês lá largando, falando em baianês, viu, Carol? Largando o doce em Ciro. Eles começaram de manhã, ó, largando o doce, falando, acorda, cara, né? E a gente está chegando aqui ao final dessa rodada, Mauro, e como Carol falou aqui dessa questão das armas e o impacto desse horror das armas, e né, Helenira explicando, né, o jogo que eles estão fazendo para andar armado o dia todo, é muito importante que, sabe, nos primeiros dias de 2023, que o presidente Lula consiga, sabe, chegar com aquela pilha para acabar com esses decretos absurdos que aconteceram no Brasil, que a gente consiga, sabe, dar fim. Ai, que lindo, Kátia Borges, né? Consiga dar fim nesses decretos. A outra coisa é, além da gente estar pedindo mesmo que gravem os vídeos, eu me lembro que, às vezes, a gente fica pensando, nossa, né, hoje as companheiras Lauana, Tainá e as outras estão lançando suas candidaturas em Minas Gerais, elas vêm da assessoria da Gabinetona, e daqui a pouco eu também, Mauro, vou gravando vários vídeos para as companheiras, né, Reginete, a gente vai mandar o vídeo para ela. Hoje, aqui em Salvador, é o lançamento, né, do comitê da companheira Lucinha, do MST, né, às 17 horas. Então, tudo isso para a gente é a movimentação da campanha também, né? E para nós é muito importante, porque é um tipo de questão que... E quem está... A gente, assim, todo mundo que a gente conhece, Carol, que é do Paraná, que está por aí, a gente vai fazendo movimentação e vai dizendo... Para mim, é muito importante saber a 1363... Nossa, na hora de ter na ponta, ter na ponta da língua. E Mauro também. Ter na ponta da língua o número das nossas candidaturas nos estados, né? Porque isso movimenta a eleição de uma forma, né? Tem companheiras vindo de Brasília para cá, para a Bahia, né? Como Vera Araújo e outras. E elas, cada cidade que vão, Vitória da Conquista, as mulheres fazendo a campanha. É uma coisa muito linda. E é importante que todo mundo, olha, a gente fala 1363, 1303 aqui para a gente, na Bahia, e todo mundo saber esses números e a gente divulgar, porque é uma força muito grande, porque às vezes a pessoa vai para lá, nem mora lá, mas ela diz, poxa, qual é o número da Carol? E cada um assim, né? Eu gravo coisas.
Então, eu tenho no juízo. E, Mauro, eu acho que é essa força que tem o tipo de comunicação que a gente está fazendo aqui, os compromissos, né? E esse que eu acho que é o conjunto de propostas que a gente está colocando, mas também da gente saber qual é a qualidade potente que nós podemos ter, Carol, da bancada, na próxima bancada no Congresso Nacional. A gente tem voto para todas as mulheres negras, todas as nossas irmãs indígenas, nossas parentes. É muito importante. Tem candidaturas indígenas, inclusive, lá em Santa Catarina, e é importante que a gente consiga fazer, né, e dar essa força e saber os nomes. Querechu. Realmente. Querechu é o nome da indígena candidata pelo PSOL aqui em Santa Catarina. Exatamente. O número eu não vou lembrar, mas o nome... E, assim, realmente, Mauro, você, né, com esse... né, super ligado. Carol, ela está gigante, mas como nos disse Helenira, tem dia que a gente também quer morgar, né? Mas a gente tem um mês aí, não dá para morgar agora, mas depois a gente, se for fazer um descanso, né, pode vir para aqui, para a Bahia. Eu sei que tem muita coisa linda, né? Aí, né, às vezes a pessoa diz, eu vou ali em Morretes, né? Vou olhar ali as azaleias, tomar um banho de cachoeira, tem tudo isso no Paraná. Mas também a gente pode fazer esse trânsito, porque o nosso contato é tão importante, sabe? E eles não deixem que essas forças que estão tentando mexer com o seu mandato, não deixe que te atinja. Chame pelo seu sagrado, minha irmã, e não deixe que te atinja, viu? Nossa, grande abraço, Mauro, Helenira, viu? E Carol, beijão, minha irmã. É tão lindo te ver aqui, sabe? Porque a gente nasceu foi para brilhar. E só vale viver a vida se for de pé e orgulhosa. Né? Maravilha. Nossa, que especial esse encontro aqui. E viva Angela Davis, viva Sasha, viva Lélia Gonzalez, que Angela Davis, no meio Lélia. de São Paulo, disse, eu aprendo com elas, e leiam elas, né? E Carol nos lembrou aqui hoje, com muita força, e Helenira. Viva Lélia Gonzalez, que nos ensinou a ter nome e sobrenome, e entrar de cabeça erguida, e a Luísa Barros, que nos disse, onde nós chegarmos, vamos nos comportar como dirigentes. E é isso que a gente tem feito, né? E é isso que a gente vê Carol aqui, gigante. Junto com Carol, tem a APP, junto com Carol, tem milhares, né? Tem viva todas elas, hoje, sobretudo, viva Helenira, viva a Carol, viva a Vilma. Adorei. Demais. E junto com a Samara Diamond, lá de Alagoinhas, eu digo, amei a live hoje, emocionante, maravilhosa, foi mesmo. Obrigado, vocês foram muito especiais hoje. E sempre são. Boa jornada, até a semana que vem. Acho que vou juntar essa turma mais vezes aqui, viu? Deu super certo. Se vocês toparem, vamos fazer mais conversas das três juntas. Foi ótimo. Um beijo, queridas. Boa caminhada. Mauro, posso só deixar um recadinho bem rapidinho? Você manda. Sábado, agora, às 16h30, eu tenho o lançamento oficial da campanha no Sintracom. Então, quem estiver acompanhando aí, quiser chegar para fazer essa festa com a gente, no Sintracom, agora, dia 27, sábado, às 16h30. Todo mundo convidado. Tá feito o convite. Beijão, Carol, Vilma, Helenira. Tchau.